Carta de Paulo aos Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Esses 3 capítulos, eles compõem um único bloco. Vai falar acerca do passado, do presente e do futuro de Israel. Capítulo de número 9 trata da eleição e do fracasso da nação de Israel em reconhecer que a salvação, ela não era por obras, não era pela lei, mas pela graça. Capítulo de número 10 fala do estado presente da nação de Israel, que ela é responsável por essa rejeição a Jesus. E o capítulo de número 11 fala do futuro da nação de Israel, da sua restauração, quando seus olhos se abrirão e eles reconhecerão Jesus como Senhor, como Salvador e serão salvos. Capítulo de número 9. O apóstolo Paulo expressa a sua tristeza ao ver esse povo rejeitando a Jesus. Verso de número 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Verso 3, ele tem o mesmo sentimento que Moisés teve quando viu o povo virando as costas para Deus. Moisés falou: Senhor, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Agora Paulo está dizendo a mesma coisa. Eu prefiro ficar separado de Cristo por amor aos meus irmãos. É claro que isso não seria possível, mas Paulo está apenas expressando a sua dor ao ver os seus compatriotas rejeitando Jesus, rejeitando a salvação. E ele fala desses privilégios que eles têm e ele não entende por que é que esse povo rejeita a Deus, mesmo tendo tanto conhecimento acerca de Deus. Verso 4, são israelitas, pertencem-lhes à adoção, à glória, ou seja, eles viram a glória do Senhor, as alianças. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão, a legislação, a lei de Deus, o culto, as promessas, os patriarcas, ou seja, esse povo tem tanto privilégio de serem um povo que Deus escolheu para que através desse povo Deus se revelasse ao mundo. E versículo de número 6 ele diz, olha, também deles descende o Cristo, ou seja, que privilégio. Jesus ele é judeu, ou seja, ele tem o sangue de vocês. E ele mostra dos versos 6 ao verso 13 que a salvação é totalmente pela graça. Não há mérito nenhum nesses judeus em serem descendentes físicos de Abraão. Verso de número 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou seja, os verdadeiros filhos de Abraão, os verdadeiros descendentes. Quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele não estava falando simplesmente dos seus descendentes de sangue, de etnia, mas ele estava falando de descendência espiritual, ou seja, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que recebem a mesma fé que Abraão recebeu. Dos versos 14 ao 29, o apóstolo Paulo mostra que a salvação, ela é um ato totalmente da misericórdia de Deus. E esta misericórdia de Deus, ela não é nacionalista, não é só para judeus, é para toda a humanidade. Em que se baseia, então, o ato da salvação? Não é por mérito, é pela misericórdia de Deus. Ou seja, na soberania de Deus, os salvos são salvos por causa da sua misericórdia, e não porque guardam a lei ou por mérito próprio. E no ato da justiça de Deus, aqueles que não forem salvos, não serão salvos porque rejeitaram a salvação. Então, o homem não vai para o inferno porque é pecador. Ele vai para o inferno porque ele é um pecador que rejeitou a salvação, que não se arrependeu. Assim como para o céu irá pecadores. Os pecadores irão para o céu, mas pecadores arrependidos. Quando falamos da justiça de Deus,
Estamos falando de que Deus é soberano, Ele é justo juiz para condenar ou para salvar. Verso de número 28, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Ele é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Capítulo de número 10, Paulo diz então que está orando, ele está clamando a Deus para que esses judeus sejam salvos. Verso de número 2, ele está dizendo assim, eu sei que eles têm zelo, eles são cuidadosos, mas eles não têm o conhecimento. Verso 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, no passado, prendia pessoas, perseguia, matava cristãos, achando que estava fazendo o certo pelo seu zelo ao farisaísmo, ele está dizendo, eu sei que vocês são zelosos pela lei, mas vocês precisam entender, verso 4, que a finalidade da lei é Cristo. Tudo que a lei disse, tudo que a lei prometeu, cumpriu-se em Cristo. Então, a finalidade, o propósito da lei era mostrar Cristo. Então, vocês precisam reconhecer Cristo, porque é sobre ele que a lei falou. Mas a finalidade dela é apenas mostrar o pecado. Mas ela não resolve o problema do pecado. Ela mostra que você é pecador, mas ela te aponta Cristo como aquele que tem a solução para o pecado. Assim como uma ressonância magnética, ela te aponta um problema dentro do seu corpo, mas ela não resolve, ela apenas aponta. Assim também é a lei. Verso de número 9, ele ensina então qual é o caminho para ser salvo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. É isso que eles precisavam fazer, reconhecer Jesus como Senhor. E nós também precisamos crer e não somente crer, nós precisamos confessar Jesus, confessar a nossa fé publicamente. Não apenas com palavras, mas também através dos frutos desse arrependimento em nós. Verso de número 12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. O que ele está dizendo? A salvação é unicamente através de Cristo. Isso serve tanto para judeus quanto para gentios. Por isso esse evangelho precisa ser pregado a todos, versos 14 e 15. E nós, Igreja do Senhor, temos essa missão de pregar o evangelho. O passo a passo, de trás para frente, nós fomos enviados, verso 15, para pregar. Verso 14, como ouvirão se não há quem pregue? Nós somos enviados, nós pregamos, eles ouvem, eles creem, eles invocam e, verso 13, finalzinho, e eles serão salvos. A fé, verso 17, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E no capítulo de número 11, Paulo escreve sobre o futuro da nação de Israel, mostrando qual que é a posição desses judeus diante de Deus e que mesmo que eles tenham rejeitado a Deus, Deus não rejeitou totalmente o seu povo, de modo nenhum, ele diz, verso 1. Por quê? Então, ele coloca-se primeiro como exemplo, porque, primeiro, eu sou israelita, sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, e eu fui salvo. Cito um outro exemplo, verso de número 2, que nos dias do profeta Elias, o Senhor também guardou um remanescente. E verso de número 5, apesar de muitos deles terem endurecido o coração, ele diz, assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E a partir do verso de número 11, Paulo mostra que, da mesma forma que Deus usou a lei para conduzir o homem à salvação pela fé, ele também usou a rejeição dos judeus para conduzir muitos à salvação.
porque quando os judeus rejeitaram, a porta foi aberta aos gentios, mas é claro que isso já estava nos planos eternos de Deus. Verso de número 11, portanto, pois porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios. E agora, vocês estão enciumados dos gentios e isso vai trazer salvação a vocês. Verso 14, para ver se, de algum modo, posso incitar os ciúmes do meu povo e salvar algum deles. Verso de número 13, ele se dirige aos gentios, dizendo que nós somos esses ramos de oliveira brava que fomos enxertados na mesma oliveira. Verso 17, ele diz, olha, vocês não têm do que se orgulhar. Porque o fato de serem enxertados também não sugere nenhum mérito dos gentios e não coloca vocês acima dos judeus. Que tanto judeus ou gentios estariam ligados a esta oliveira somente mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 26, e assim todo Israel será salvo. Não todo no sentido de totalidade, mas no sentido de coletividade, no sentido de nação, que vai reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. E Paulo então encerra adorando a Deus por sua soberania nesse plano maravilhoso de salvação. Ele exalta a sabedoria de Deus ao executar os seus desígnios, os seus propósitos. Era como se Paulo estivesse dizendo, não dá para compreender. É maravilhoso demais para o meu entendimento. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, são insondáveis, não dá para sondar os juízos de Deus, não dá para sondar os seus caminhos. E ele encerra adorando a Deus dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulos 12 e 13. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós estudamos um conteúdo bastante doutrinário. Paulo ensina para a Igreja do Senhor Jesus em Roma e para toda a Igreja do Senhor universal os fundamentos dessa doutrina da salvação. Agora, do 12 ao 16, ele vai ensinar o lado prático da vida cristã. Como aplicar essa doutrina, como viver a nossa vida cristã. Lembrando que Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Roma, que está inserida num contexto de muita promiscuidade, de muita imoralidade. Então, ele vai ensinar para esses irmãos como será essa nova vida com Jesus. E a melhor forma de aplicarmos isso são nos nossos relacionamentos. Então, capítulo 12, ele vai falar do nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmos, vai falar do nosso relacionamento com os nossos irmãos e também com os nossos inimigos. Versículo 1, ele fala do nosso relacionamento com Deus, nessa nossa vida transformada, nessa nossa vida de novo homem. Ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Esse corpo que antes era usado para o pecado, agora será entregue como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto lógico, o vosso culto continuado, não simplesmente dentro da casa de Deus ou no momento da adoração, mas é uma vida prática em todo o nosso cotidiano. A palavra apresenteis o vosso corpo é a mesma palavra usada para apresentar sacrifícios durante as ofertas na primeira aliança. Quando alguém trazia uma oferta e apresentava, ela entregava e não poderia tomá-la de volta. Paulo está usando a mesma palavra para dizer, se entreguem totalmente. Verso de número 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. As duas palavras, conformar.
ou transformar, ela tem a mesma raiz, que é forma. Então, ele ensina que o cristão não deve se amoldar aos padrões do mundo, mas ele deve ter uma vida transformada. A palavra transformada, ela vem da mesma raiz da palavra metamorfose, que é uma transformação dessa forma. E isso só acontece mediante a metanoia, que é a mudança de mente, que é o processo que acontece no arrependimento. Então, quando o homem conhece Jesus, ele recebe o Espírito Santo, ele tem uma mudança de mente, ele tem uma mudança de vida e ele então passa por uma transformação. Qual a finalidade? Para que experimenteis? Qual é a consequência dessa transformação? É experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No Gênesis 3, nós lemos qual é a vontade de Satanás. Ela é boa, agradável e desejável, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Depois ele ensina como deve ser o nosso relacionamento conosco. Nós não podemos ser soberbos e achar que somos muito mais além do que realmente somos. Nós devemos ter um equilíbrio de não sermos soberbos e achar que somos superiores ou inferiores. Há pessoas que sofrem de baixa autoestima, mas há pessoas também que são soberbas, que se sentem melhores que as outras. Então, ele está ensinando, verso de número 9, lembrando o Sermão da Montanha, Paulo ensina quais são os princípios do reino de Deus nos nossos relacionamentos interpessoais, amor sem hipocrisia. A palavra hipocrisia é a mesma palavra usada para ator, um amor sem fingimento, um amor sincero. E a palavra sincero, ela no latim significa sincera. Precisamos ser sinceros em nossos relacionamentos. E Jesus disse que a característica principal dos seus seguidores é o amor. Nisto saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nos lembra que precisamos abençoar e não amaldiçoar. Verso 15, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Na verdade, na prática, é muito mais fácil as pessoas se sensibilizarem com a dor do outro do que sentir alegria pelo sucesso do outro. Mas o verdadeiro cristão, o ser humano transformado, ele se alegra com o sucesso do outro. E quanto aos nossos inimigos, ele nos ensina a não pagar o mal com o mal. Ele nos ensina, verso 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer, deixa essa pessoa envergonhada quando você fizer o bem para ela, e ela está esperando o mal e você faz o bem. E no capítulo 13, Paulo ensina como o cristão deve se relacionar com as autoridades. E ele coloca aqui que toda autoridade, não só autoridade política, mas todas as autoridades no lar, na sociedade, elas são constituídas por Deus. Em que sentido? Ele está falando que esse sistema de governo, esta organização, essa hierarquia, ela é da vontade de Deus. A anarquia, não ter regras, não ter leis, é um plano de Satanás. Mas o plano de Deus é que haja instituições e essas instituições tragam ordem para uma nação. Ele nos ensina que nós devemos nos submeter a essa autoridade, mas é claro que, desde que essa autoridade não nos leve a infringir as leis de Deus, como, por exemplo, Pedro e João foram proibidos pelas autoridades de pregar o evangelho. E eles disseram, importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Atos 5:29. As parteiras também, quando o faraó mandou que elas matassem os bebês, elas não obedeceram a ordem do faraó. Então, na ética cristã, prevalece sempre o valor da vida. E essa submissão a essas autoridades não deve ser uma submissão cega. Lembrando que as leis de Deus são sempre superiores.
dos versos 8 a 10, ele lembra que a lei se resume no amor. Então, se quisermos cumprir a lei, nós devemos amar. 10 mandamentos são divididos em duas partes. A primeira parte nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. E a segunda parte dos 10 mandamentos nos ensina a amar ao próximo como Jesus nos amou. E devemos praticar todas essas coisas, lembrando da eternidade. Digo isto a vós outros, verso 11, que conheceis o tempo, e já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Salvação aqui no sentido da glorificação, que é a salvação no futuro. E para enfrentarmos as trevas, nós precisamos estar revestido das armas da luz. O verdadeiro cristão, ele abandona as práticas sexuais ilícitas, a imoralidade sexual, orgias, bebedices, contendas, mas ele está revestido do Senhor Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo: pratique o que eu ensinei para vocês, como se fosse o último dia da sua vida. E é assim que nós precisamos viver. Precisamos viver o Evangelho na prática, não só em palavras. É preciso viver o hoje como se Cristo voltasse amanhã. Carta de Paulo aos Romanos, capítulos 14, 15 e 16. Ainda tratando sobre a prática doutrinária na vida do cristão, nós estamos estudando a partir do capítulo 12 que a melhor forma de apresentarmos a nossa nova vida em Cristo Jesus é através dos nossos relacionamentos. Estudamos nos capítulos anteriores os relacionamentos com Deus, com o próximo, com os inimigos, com as autoridades, e aqui no capítulo 14, a palavra de Deus vai nos ensinar como que o cristão deve se relacionar com aqueles irmãos que têm opiniões diferentes da nossa. Lembrando que, no contexto do apóstolo Paulo, essa igreja romana é composta de cristãos gentios, cristãos judeus, então era muito comum esse tipo de divergência de opinião sobre comida, comportamento ou alguma dieta que eles aprenderam na lei de Moisés. Então, nós estamos falando aqui de divergências, de coisas secundárias, de opiniões, de coisas simples. Não estamos falando aqui de divergências doutrinárias, de questões essenciais. O contexto aqui se aplica ao mesmo de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. Alguns irmãos desses judeus, que aqui é chamados de fracos na fé, são pessoas de pouca experiência no Evangelho da Graça e sabiam que algumas carnes, alguns locais, algum comércio sacrificavam essas carnes a ídolos, então eles preferiam radicalizar e não comer carne de forma alguma, com medo de que pudesse estar pecando contra o Senhor. Então, Paulo ensina aqui, verso 1, acolhei ao que é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, ele chama aqui de fortes aqueles que já tiveram um conhecimento do Evangelho da Graça, uma maturidade na fé. Então, os versículos 2 a 4 sobre a questão de comer ou não comer carne, embora a lei proibia comer carne oferecida a ídolos, Deus não proibia que o cristão comesse carne, mas alguns tinham dificuldade de aceitar essa liberdade. Então, a decisão era muito pessoal, muito particular. Isso não feria a doutrina da Escritura. Então, Paulo está ensinando qual é a prática do amor. A prática do amor é, verso de número 13, não ser tropeço ou escândalo para esses fracos na fé. Verso de número 15, se por causa de comida o teu irmão se entristece,
já não anda segundo o amor fraternal. No capítulo de número 15, ele nos ensina como nos relacionar com esses irmãos que são menos experientes na fé, que ainda estão passando pelo processo do discipulado. Verso 1, nós que somos fortes, ou seja, mais experientes no evangelho, no conhecimento, temos maturidade cristã, devemos suportar os fracos e não agradar-nos a nós mesmos, não sermos egoístas. Suportar aqui é dar suporte, é ajudá-lo. Sermos pacientes. Verso de número 7, acolher estas pessoas. Verso de número 14, Paulo elogia esses irmãos na cidade de Roma, mesmo não conhecendo eles pessoalmente. Ele diz: olha, eu estou certo, meus irmãos. Sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então ele diz assim: olha, eu sei que vocês podem ajudar esses fracos na fé, esses novos convertidos. E ele mostra qual é a base para uma admoestação saudável, um aconselhamento saudável. Primeiro, bondade e depois conhecimento. A partir do verso de número 22, Paulo fala acerca dos seus planos. Ele mostra que, por causa destas muitas viagens, ele ainda não tinha ido a Roma para visitar esses irmãos, mas que num tempo próximo, verso 23, ele faria isso, e ele queria passar por Roma e ficar algum tempo antes de ir à Espanha, que seria o limite dessas suas viagens no mundo ocidental. Mas que ele faria isso depois de ir em Jerusalém para levar a oferta, a coleta para aqueles irmãos mais pobres de Jerusalém. E nessa carta também ele pede oração. Ele diz: irmãos, orem por mim. Verso 31, quais os motivos? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. E no capítulo 16 ele vai encerrar a sua carta, do versículo 1 ao 16, cumprimentando alguns amigos, depois explicando sobre alguns inimigos, tipos de inimigos que a igreja, os irmãos precisam evitar, e depois terminando a sua carta falando sobre servos que ele quer honrar. Versículo 1, ele recomenda à igreja em Roma que receba a irmã Febe, que é uma serva do Senhor, hoje seria uma obreira na casa de Deus, já que não tinha hotéis como nós temos hoje, disponíveis, acessíveis. Quando um irmão visitava uma cidade e outra, eles eram recebidos na casa dos irmãos. Por exemplo, a Priscila e Áquila, que Paulo chama de meus cooperadores, verso 5. Saudar igualmente a igreja que se reúne na sua casa. São obreiros que abriam as portas da sua casa, tanto para a igreja do Senhor, ou como para hospedar. Ele também agradece a Gaio no verso 23, que ele está hospedado na sua casa. E ele cita alguns nomes de pessoas que foram cooperadores no seu ministério. Verso de número 13, ele cumprimenta Rufo, que era filho de Simão, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele disse: olha, a mãe de Rufo, ela é uma mãe para mim. São as pessoas que Deus prepara para nos ajudar na nossa vida ministerial. São intercessoras, são cooperadoras, pessoas que cooperam orando ou financeiramente. E ele diz: a mãe de Rufo é uma pessoa que cuida de mim. Isso é maravilhoso. Há uma diversidade no reino de Deus e no céu será um lugar de muitas surpresas, porque como aqui, por exemplo, a mãe de Rufo não é citada seu nome, não sabemos nem o nome dela, mas há um galardão para estas pessoas, mesmo aquelas que não são tão notadas na casa de Deus. O conselho é: façamos a obra do Senhor com alegria,
porque haverá recompensa para nós. Do verso 17 ao 20, Paulo ensina a evitar pessoas que provocam divisões, escândalos e contamina a igreja com heresias. Ele diz: afastai-vos deles. São pessoas que intencionalmente estão ali dentro da casa de Deus para promover dissensões, heresias. Ele envia também saudação de algumas pessoas que estão com ele, como Timóteo, Tércio, que está escrevendo essa carta, e ele finaliza exaltando a Jesus Cristo, que é o principal assunto da sua pregação, a essência do seu ministério, e também exalta as Escrituras. Verso 26, que agora se tornou manifesta e foi dada a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém.